Eu quero falar com você nessa manhã. Eu dei um título para essa mensagem, que ela se chama... a gente gosta muito de trabalhar com mensagens temáticas. Então, o tema dessa mensagem é Entendendo o Seu Lugar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, entenda o seu lugar. Queridos, deixa eu te falar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu cito ela quando eu vou colocar alguma coisa nas minhas redes sociais. E essa frase é o seguinte: se você não sabe para onde que você está indo, qualquer lugar serve. Guarda isso, queridos. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. E essa frase que um dia eu ouvi, ou li, não sei, nos livros, ela pode ser expandida para muitas coisas na nossa vida. Para pensar a complexidade e a extensão dessa frase. Exemplos. Moças, moços, se vocês não têm critérios na hora de escolher alguém ou alguma coisa, qualquer pessoa ou qualquer coisa serve. Imagina você que está solteiro. Tem alguém solteiro aqui? Irmã, não precisa ficar com vergonha não, que as irmãs fazem assim, ó. Não é pecado não, irmã. É melhor você estar solteiro esperando o Senhor do que casar de qualquer jeito. Quem está solteiro? Pode falar com orgulho. Eu aqui, ó, eu. Bem feito, irmãos. Bem feito. Que antigamente era assim, né? Quem está casado, levantava a mão para bem feito. Está amarrado, irmão. Está amarrado, cara. Casamento é estar no céu. Gente, vocês que são casados que estão aqui, podem me ajudar? Falam amém. Gente, a gente precisa convencê-los de que é bom. Me ajuda, gente. É isso. Esses cultos a gente também usa como uma estratégia para os meninos entenderem que é muito bom casar, gente. Aí ontem foi a mesma coisa aqui no culto de casais. Eu falei assim, quem aqui é namorado? Aí quem aqui é noivo? Aí eu falei assim, agora levanta a mão aí, o povo mais feliz dessa terra. Ó, povo. Gente, se sou eu que estou ali, não ia querer casar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sério. Nós precisamos mostrar para as pessoas que estão solteiras o quão bom é estar casado. Então você precisa se alegrar, cara. Eu disse isso hoje para a Ana e para o Pedro lá, que as pessoas precisam olhar para o nosso casamento e ter o desejo de casar e não falar assim, é ruim que eu case, hein? Então, filho, conserta aí o que precisa ser consertado para as pessoas olharem para você e falar assim, oh, meu Deus, eu quero casar, é bom demais. E não é só para fazer as coisinhas, irmão, não é. Tá? Então, olha só, se você não tem critério para escolher alguém, qualquer pessoa vai servir para você. Se você não tem critérios para escolher uma coisa, qualquer coisa vai servir para você. Você já entrou em alguma loja de roupa e a atendente veio te atender e ela te pergunta assim, o que você quer? Você vai falar assim, qualquer coisa. Imagina se você é homem, aí ela vem com a lingerie para você. Então nós não podemos chegar a esse ponto de achar que qualquer coisa serve para a gente. Nós não podemos chegar a esse ponto de achar que qualquer lugar serve para a gente. A igreja do Senhor Jesus não pode achar que qualquer lugar serve para ela. A igreja não pode pensar que qualquer nível de influência serve para ela. Não, queridos. Existe um lugar que o Senhor nos determinou para que estivéssemos, tanto como pessoas, tanto como para a igreja. E quando nós não entramos nesse lugar, nós vivemos de qualquer forma. Então nós vamos ver aqui uma coisa muito importante, queridos, que nós às vezes deixamos de observar na nossa vida, em todas as áreas. Que coisa é essa? Eu e você precisamos entender duas coisas. Eu vejo que tem algumas pessoas anotando, eu vou tentar ser um pouco didático. Então, a primeira coisa, você que está anotando, eu preciso entender duas coisas. Qual é a primeira coisa? Qual o nosso lugar em Deus? Qual o nosso lugar no ministério, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família? Qual é o seu lugar? Eu e você precisamos entender qual é o nosso lugar enquanto esposo. Eu e você precisamos entender qual é o nosso lugar enquanto obreiros na casa do Senhor, como liderança, como voluntário. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar na faculdade onde nós fazemos, no trabalho onde nós estamos. Qual é o nosso lugar? Aí eu te pergunto, você sabe onde você está, irmão? A segunda coisa que eu e você precisamos saber, se na primeira coisa eu te disse que eu preciso saber qual é o meu lugar, a segunda coisa eu preciso saber qual não é o meu lugar. As pessoas se preocupam muitas vezes, então tá, eu vou focar em saber qual é o meu lugar, mas você também precisa saber qual não é o seu lugar. Parece assim, né? Peraí, cara, se eu preciso de saber onde é o meu lugar, entende-se que eu também preciso saber. Não, cara, mas o problema é que a gente vê muita gente sabendo qual é o lugar, mas não sabe também qual não é o lugar. O seu lugar, como homem de Deus, como mulher de Deus, é estar no centro da vontade de Jesus, amém? Fala para mim que você vive 100% do seu dia, da sua vida, focada ali só nas coisas de Deus. Que de vez em quando você não dá uma vaciladinha.
Então, tão importante quanto saber qual é o meu lugar, eu preciso saber também qual não é o meu lugar. Preciso ter a consciência de ouvir. A Bíblia diz que o Espírito Santo haverá de nos guiar, dizendo assim, ei, este é o caminho, seguir por ele. Nós precisamos também parar para ouvir o Espírito Santo nos dizer assim, você está fazendo coisa errada. Parece óbvio, queridos, mas não é. Eu preciso saber o meu lugar, mas eu preciso saber os limites desse lugar. Diga, limites. Que tem uma galerinha sem limite, não tem, irmãos? Não tem? Eu estava conversando hoje cedo no café, com meu pai, com a Ana e com o Pedro, e a gente estava falando a situação de um casal jovem que resolveu casar. Eles se conheceram e dentro de 4 meses eles se casaram, irmãos. Existe um protocolo, um período determinado? Não. Eu não estou querendo aqui implantar nenhum tipo de doutrina. Mas 4 meses, irmãos, para você conhecer uma pessoa e entrar num casamento, no mínimo você é doido. Desculpa se tem alguém aqui que casou com essa idade, com esse tempo. Eu estou casado há 22 anos, eu disse isso aqui ontem, eu não conheço a Monique até hoje. O cara com 4 meses já conheceu a mulher para casar. E a gente falava dos apertos que são passados e do quanto esse casal de jovens que está aqui comigo tentou orientá-los para não fazer aquilo, mas as pessoas não têm limites. E se tem uma coisa que nós, principalmente como seres humanos, precisamos saber é quais são os nossos limites. Se precisa de uma coisa, quer ver uma coisa que talvez te escandalize? Se tem uma coisa que a igreja do Senhor precisa saber, é seus limites. Queridos, eu e você não fomos chamados para determinar quem vai entrar no céu ou não. Posso ouvir um amém? Eu e você não fomos chamados para determinar quem vai entrar no céu ou não. Nós fomos chamados para cooperar com Jesus para que o máximo de pessoas entrem no céu e não determinar você vai, você não vai, você vai, você não vai. Quem te deu essa autoridade? A Bíblia fala que toda autoridade nos foi dada, mas não foi para julgar as pessoas. Então eu quero nessa manhã, inclusive, falar que a igreja do Senhor Jesus também precisa ter limites. Sabe por que muita gente não entra nas igrejas, irmãos? Sabe por que muita gente não entra nas igrejas evangélicas? Por causa da gente. Porque a gente se acha muito santo, a gente se acha muito digno de falar assim, você vai para o inferno. Quem te garantiu que você vai entrar no céu com essa língua que você tem? Quem te garantiu que você vai entrar no céu com esse seu senso de justiça, com essa sua religiosidade? Então, queridos, guardem essa palavra, limites. Eu preciso entender isso, pode ser um pouco complicado. Mas quando eu entendo, isso se torna libertador e vai nos livrar de muitos problemas, cara. Muitos problemas. Quando eu sei o meu lugar e quando eu sei o lugar onde eu não devo estar, isso me livra de problemas. E deixa eu te falar uma coisa, queridos. A coisa menos importante que existe no Evangelho é estar aqui em cima. Não me repreenda aí não, fala assim, está amarrado, irmão, olha o que você está fazendo, você está pisando no dom que Deus te deu. Isso aqui é só uma parte. A gente passa aqui 50 minutos, e as outras 23 horas e 10 minutos, você faz o quê? E quando eu descobri isso, cara, que o meu chamado, tenho sim um chamado, um encargo pastoral, mas quando eu descobri que ser pastor é muito mais do que estar no púlpito, isso mudou minha vida, eu entendi o meu lugar no corpo. E às vezes a igreja está iludida, achando que só é importante quem canta, quem toca ou quem prega. Eu preciso saber qual é o meu lugar no corpo, mas eu preciso saber qual não é o meu lugar no corpo. Aonde que vai o limite do meu chamado? Deixa eu contar para vocês. Quando eu fazia parte de um ministério em Leopoldina, e ali eu fiquei durante 15 anos. E ali eu ministrava a palavra de Deus, quando eu era escalado para fazê-lo, e eu achava que cantava no ministério de louvor. E eu me achava o máximo. Ainda arrumo uns irmãos, sabe, para te iludir, mas ainda falava assim, você é o nosso Fernandinho. Meu Deus, se o Fernandinho soubesse disso. E aí eu fui para o Juiz de Fora, mano. Não sei quem aqui segue a nossa igreja, se vocês acompanham. Lá tem uns caras fora do comum para ministrar. Fora do normal. Eu cheguei lá, aí o pessoal, quando a gente implantou a igreja, falou assim, você vai fazer parte do louvor? Eu falei assim, é ruim, filho. Porque eu entendi meu lugar ali naquele corpo. No louvor não tem lugar para mim, gente. Não tem espaço para mim. Então, irmãozinhos, o que a gente vê? Às vezes chega aquele irmão que fala assim, eu tenho chamado para estar no louvor. No mínimo, cara, você tem que ter, sabe, um pouquinho de talento.
Lá para assim, entrar no Ministério de Louvor, você precisa passar por uma escola de adoração durante um mês, mais ou menos. E depois você precisa passar por uma audição com as pessoas que fazem parte do louvor. E é assim a audição. Você chega lá, o que você faz, irmão? Você canta? Então canta aí para mim. Eles passam um hino para você ensaiar durante um mês. E chega lá na hora, você tem que cantar. E com muito amor, às vezes aquelas pessoas que estão ali, é igual aquele negócio que as cadeiras ficam viradas para lá. Como é que chama aquele programa? The Voice. Não vira cadeira para lá, não. Mas aí a irmã começa a cantar. Aí os irmãos falam assim, irmãzinha, vem cá. Jesus te ama, filha. Seu chamado não é o louvor. E daí, cara, por que eu preciso te posicionar hoje? Onde é o seu lugar e onde não é o seu lugar? Porque você não está preparado para ouvir isso. Eu vejo muitos jovens chegando perto de mim falando assim, cara, eu quero ser pastor, eu tenho um chamado pastoral. Aí eu falo assim, é mesmo, filho? Que bênção. Glória a Jesus. Você gosta de ler? Não. Mano, você quer ser pastor e você não gosta de ler? Não gosto. Ah, tá. Você ama estar com gente? Detesto estar com gente. Você gosta de receber pessoas na sua casa? Não gosto. Não, irmão, mas você gosta de ir visitar as pessoas? Detesto. Eu gosto do meu lugarzinho, eu gosto do meu cantinho, eu gosto do meu silêncio. Gadareno, então você não pode ser pastor. Sabe o que é ser pastor, queridos? É você ter a sua casa invadida a todo instante. É você estar com gente toda hora. É você amar estar com pessoas. É entender o seu lugar no corpo. Eu gosto muito, gente, ontem aqui eu fiz convite pelo menos para umas 4 pessoas para irem em Juiz de Fora e ficar na minha casa. Eu gosto. Uma coisa que eu fiz para me precaver, tá ali 2 pessoas que frequentam a minha casa direto, aqueles jovens que estão aqui comigo. O que eu faço? Ô Pedro, Ana, pode vir aqui para casa. Vamos fazer o seguinte, de 7 às 10. Coloca limites, irmãos. Porque crente é uma raça sem limite. Então, quando eu marco para alguém na minha casa, eu já dou horário de início e horário de término. Irmãos, podem ir lá para casa? Pode. Vou ir para sua casa. Venham. Vem, pode vir. De 7 às 10. 10 horas, eles já aprenderam, queridos. 10 horas eles começam assim, isso não é hora de estar na casa dos outros, mas não. Existe um lugar que eu preciso estar, existe um lugar que eu fui chamado para estar, mas tudo tem limites. Nos casamentos, queridos, nos relacionamentos, existe o papel específico do homem, existe o papel específico da mulher, cada um no seu quadrado. Já ouviu falar isso? O homem não pode entrar no espaço da mulher, no que diz respeito ao papel da mulher, e a mulher não pode entrar no lugar do homem, no que diz respeito ao papel do homem. Se a mulher tenta exercer governo, meu irmão, bagunçou a casa. Bagunçou a casa, eu disse isso aqui ontem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, por que a gente tem tantos problemas? Porque nós não entendemos esse limite. Nós não entendemos. Nós entramos em lugares que não são lugares para nós estarmos. E deixamos de entrar em lugar que nós deveríamos estar. Parece assim, cara, mas isso que você está falando é muito óbvio, mas não é, irmãos. Eu estou te falando que existem pessoas que estão em lugares que não deveriam estar e não entram em lugares que deveriam estar. Isso é triste. Quando a pessoa está fora do lugar que deveria estar, qualquer lugar serve. E qual é o problema de que qualquer lugar serve? Você nunca vai ser feliz. Então você precisa de se encontrar como ser humano, você precisa se encontrar como obreiro da casa dele. Sabe o que acontece? Nós entramos às vezes em assunto que não nos cabe. Às vezes tem uma decisão sendo tomada pela liderança da igreja e você fala assim, eu não concordo. Quem te perguntou, filho? Quem te perguntou se você não concorda? Existem coisas que talvez a liderança dessa casa, ou igual lá em Juiz de Fora, vai levar para a igreja, porque é importante a sua opinião. Mas agora nem tudo precisa passar por você, você precisa saber o seu lugar na casa. Não quero ofender ninguém aqui, irmãos. Eu estou falando isso baseado na minha experiência de vida, na minha experiência de ministério. Eu achava que tudo que o meu pastor de Leopoldina ia tomar decisão, eu tinha que ficar sabendo. Olha que abusado, cara. 3 coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês rápido. A primeira coisa, não veja competição onde não existe. Guarda isso, queridos. Segunda Igreja Metodista Wesleyana de Cataguases. Não veja competição onde não existe. Eu não conheço a história de vocês, não conheço o relacionamento de vocês com outras igrejas. Mas eu preciso falar com vocês nessa manhã. Não veja competição onde não existe, igreja. Vocês não estão aqui em Cataguases competindo com nenhum outro ministério. Vocês estão aqui para construir um reino. E esse reino não é para a segunda Igreja Metodista Wesleyana, esse reino é para Jesus.
Deixa eu te falar por que isso. Jesus e João Batista, eles estavam batizando. Multidões se deslocavam para o lugar até onde eles estavam, porque a popularidade de João Batista, como de Jesus, era muito grande. Aí o que acontece, cara? O que deveria ser motivo de grande alegria, se tornou motivo de polêmica, porque os discípulos de João Batista chegam perto dele e falam assim: João, Jesus está batizando mais do que a gente. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se a Assembleia de Deus, a quadrangular, retangular, triangular, está mais cheia do que aqui, você deveria se alegrar. Não deixa que o espírito dos discípulos de João Batista entre no seu coração e fala assim: ai, pastor Alexandre, a igreja fulano de tal lá está enchendo mais do que a nossa. Glória a Jesus, cara. Glória a Jesus, que é uma igreja que está enchendo, não é um bar, mano. Então, o que deveria ser motivo de grande alegria para aqueles discípulos lá, se tornou, sabe, um motivo de inveja, cara, de competição. Os discípulos de João Batista começam então a ficar inquietos pelo fato de Jesus estar batizando mais. Cara, e daí, irmãos? Nós não estamos aqui para competir entre nós mesmos. Se existe uma outra igreja que está prosperando, cabe-nos orar para que Deus continue fazendo a obra lá. E aí Deus começa a sondar qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Se nós nos alegramos por essa casa que está cheia, ou se nós nos alegramos em saber que o reino de Deus está sendo povoado. Vocês têm uma missão, gente. Entenda o seguinte, eu sei muito bem separar o que é missões do que é missão. Mas vocês têm uma missão. Qual é a sua missão? Povoar o reino de Deus. Povoar o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós entendemos o id de uma maneira completamente errônea. Porque quando o Senhor Jesus disse ide, nós ignoramos a continuação. Ide e fazei. Ele disse discípulos. Ele não falou membros. E discípulos você faz independente de onde quer que eles estejam. Então a primeira coisa, não há competição. Diga assim, eu não vou competir com ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer que os dons ministeriais foram derramados para a edificação do corpo, e não para a nossa glória, e não para o nosso orgulho, não para o nosso próprio prazer, queridos. Deus deu um dom para cada um de vocês aqui, sabe para quê? Para que o seu dom, junto com o meu dom, a gente possa edificar o corpo inteiro. Você precisa entender de que quem prega não é nem um pouco mais importante daquele irmãozinho. Cadê ele? Está aqui hoje, São Antônio? Meu irmão, vocês não sabem como é que eu fui ministrado pela vida daquele senhor ontem. E aí vocês acham que a coisa mais importante é estar pregando. Eu fui muito abençoado pela vida do São Antônio aqui ontem. Você vê aquele senhorzinho servindo com aquela alegria. Ele deixou, a gente estava aqui na mesa aqui, ele deixou a gente constrangido. Constrangido de ver aquele moço servindo. E eu acho que a minha pregação não foi nem um pouco mais importante do que o serviço daquele moço aqui ontem. É isso, cara, não há competição, há complementação. Aquele evento não teria tido o êxito que teve ontem, não foi por causa da palavra, foi por causa da excelência do serviço dos irmãos em geral. Mas como quem estava na minha mesinha atendendo era o senhor Antônio, gente, que fantástico, cara. Eu amei aquele homem, gente. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou aqui, os irmãos me deram a oportunidade de estar aqui ministrando, mas eu estou sendo ministrado pela vida do senhor Antônio. Então pensa, cara, que sempre vai ter alguém olhando para você, meu irmão. Olhe para alguém que sirva como referência, mas não dispute, cara. A gente não está aqui para disputar nada. Não há competição entre a gente, irmãos. Não há competição entre vocês e outra igreja. A outra metodista lá, não é outra, né? Na outra região, está bombando. Glória a Deus, o reino de Deus está sendo povoado. Queridos, não deve haver competição dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você não precisa competir. Sabe como a igreja precisa ser nos seus ambientes de família, de trabalho? Você precisa ser íntegro. Você precisa ter uma boa índole. Você precisa fazer mais do que te pedem para fazer. E a Bíblia ainda nos orienta. Tudo que façamos, façamos como que para o Senhor. Então, como é que nós vamos ganhar as pessoas do nosso serviço? Às vezes, sem abrir a boca para falar de Jesus, mas elas vão ver as suas atitudes. Colossenses 3:23, eu amo esse texto. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Então aqui na igreja, quando você estiver servindo como um voluntário, você precisa entender o seguinte: sim, eu estou servindo o meu ministério, mas eu estou servindo a Jesus. Porque independente se alguém passar perto de mim e me der um tapinha no ombro ou não, meu coração está feliz, porque eu faço para Ele.
Aí por que tem muita gente que se magoa? Eu estou aqui uma vida inteira. Nunca me deram a oportunidade para pregar e traz esse cara lá de Juiz de Fora para pregar aqui. Irmãos, vocês acham que aqui é o mais importante do que você faz? A segunda coisa, tenha clareza da sua missão e do seu propósito. Olha isso. Tenha clareza da sua missão e do seu propósito. João Batista, então, ele vai deixar muito claro para os seus discípulos, quando eles chegam perto dele, fala assim: ei, João, Jesus está batizando mais do que a gente tem que fazer uma coisa e tal. João Batista vira para os seus discípulos e fala assim: ei, aquieta-te. É importante que eu diminua para que ele cresça. E eu vou te falar uma coisa nessa manhã, querido. Se tem uma coisa que nós, enquanto igreja, precisamos fazer, é aprender a diminuir. Vocês querem ser uma igreja próspera? Sirvam essa cidade. Quer ser uma igreja próspera? Sirvam essa cidade. João Batista fala assim: ei, meu amigo, eu não sou inimigo dele não, eu sou amigo do noivo. E se ele está prosperando, eu consegui lograr êxito na minha missão. Então a alegria do coração dessa igreja aqui deve ser ver assim, olhar ao seu redor e falar assim: como o reino de Deus está crescendo em Cataguases. Não é como está crescendo aqui, como está crescendo em Cataguases. Essa é a visão, irmãos. Não há competição e eu preciso entender o propósito da minha missão. Olha só, hoje Deus tem nos dado graça de estar indo visitar alguns outros pastores, de poder estar falando com outros pastores, de tudo aquilo que a gente tem vivido. Um pastor nos procurou, irmãos, ele veio da origem da Assembleia e foi nos procurar. Esse pastor tem 53 anos de idade, ele chegou perto do Bill, que é muito mais novo do que ele, eu sou mais novo do que ele, e ele virou e falou assim: irmãos, eu estou aqui para aprender com vocês. Irmãos, desce, irmãos. Desce, cara, entenda o propósito. E ele falou assim: cara, eu não sou doido, eu estou vendo o que Deus está fazendo, eu quero aprender com vocês, eu quero saber o que eu posso sugar, eu quero saber o que eu posso mudar na minha condução de igreja para que eu possa alcançar êxito. Queridos, quem não somos e o que não fomos chamados para fazer é tão importante quanto quem nós somos e fomos chamados para fazer. João Batista entendeu isso, e eu e você, enquanto igreja, nós precisamos entender isso, porque isso vai nos livrar de guerras que nós não precisamos guerrear, irmãos. A pergunta que as pessoas mais fazem: como eu descubro o meu propósito? Que chega de jovem perto da gente e fala assim: cara, eu quero saber o meu propósito. Eu li isso aqui no livro, queria compartilhar com vocês. 6 passos para você encontrar o seu propósito. O propósito se manifesta com a prática. De teoria, nós já estamos cheios, irmãos. Nós precisamos praticar. Ah, eu não sei para o seu propósito. Se inscreva como voluntário, que Deus vai te mostrar. Busque olhar para o que te incomoda. Aquilo que mais te incomoda pode ser o seu propósito. Ah, tem alguma coisa aqui na igreja que você fala assim: meu Deus, eu não gosto da maneira com que eles varrem esse chão. Pega você e vai varrer. Aquilo que te incomoda pode ser o seu propósito. Terceira coisa, estabeleça prioridades. Qual é a prioridade, queridos, entre igreja e a sua casa? Sua casa. Você não pode servir aqui sem primeiro servir sua casa. Não venha ser voluntário aqui se você não lava um copo na sua casa. Aí às vezes o irmão quer chegar na igreja e quer ser super-herói. Na casa dele ele não lava um copo. Estabeleça prioridades. Entenda o que é importante para você, é o quarto. A quinta coisa, olhe para você, olhe para o que você já faz. De repente o seu propósito você já está exercendo, só que você não consegue enxergá-lo. Então olhe para aquilo que você já faz. E sexta coisa e última, entenda que é um processo, nada acontece por acaso, irmãos. Eu me converti em 2002, 2007 eu fui consagrado a pastor, 2020 que eu fui chamado para o Ministério Integral. Então eu sei o que você passa, eu sei o que é uma vontade de falar assim: meu Deus, eu quero viver para a obra, eu quero viver para a obra, eu quero viver para a obra. Eu só te falo que é um processo, respeite o processo. Respeite o processo. A terceira e última coisa, entenda quem é quem. João capítulo 1, só para você quiser anotar a referência, do 24 ao 28. Quando os discípulos entenderam que João não era o Cristo, eles questionaram, aí eles começam agora, do 24 ao 28, eles começam a questionar a autoridade de João Batista, com relação à prática do batismo e do arrependimento. Aí você vai entender por que João fala assim: ei, eu vos batizo com água, mas vem alguém após mim,
do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele vos batizará com fogo. Porque eles estavam questionando, eles estavam pedindo as credenciais de João Batista. O povo judeu, gente, tinha uma tradição de exigir que aquelas pessoas que falavam a eles demonstrassem as suas credenciais. Agora vocês vão entender porque que o apóstolo Paulo constantemente tinha que se apresentar e ele debulhava toda a sua credencial, né? Imagina se isso pega nos nossos dias. Ah, eu sou fulano de tal, eu tenho curso de teologia tal, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. A pergunta é, você tem caráter? Então, João Batista, agora sim, nos versículos 29 e 31, ele vai de forma curta e grossa, ele vai responder a eles. Aí ele fala assim, olha, 29 a 31. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Aí João Batista tem que esclarecer isso para o povo. Aí quando Jesus aparece, a verdadeira grandeza de João Batista é reconhecida. Vocês precisam entender que quem vai reconhecer a grandeza nossa é Jesus. João Batista então se humilha, ele diminui para que Jesus cresça. Aí veja o que Jesus falou dele, Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Queridos, sejam grandes diante do Senhor, mas queiram ser os menores no reino dos céus. Não existe competição. Vocês querem ganhar essa cidade? Vou perguntar de novo, porque eu acho que tem alguém com sono. Vocês querem ganhar essa cidade? Vocês têm que servir essa cidade. Como eu sirvo? Me diminuindo para que ele cresça. Assim, eu me sinto super à vontade quando eu venho aqui, tá, irmãos? Me sinto, eu sou muito bem tratado, vocês me acolhem, assim, de forma maravilhosa. Mas eu queria te fazer um pedido, posso? Na figura aqui dos pastores, dos líderes. Eu queria pedir que quem entrasse por aquela porta ali, vocês tratassem infinitamente melhor do que vocês me tratam. Cada pessoa que entrar por aquela porta ali, eu quero que vocês pensem assim, cara, está entrando aqui um príncipe. Vocês vão ver como é que vocês vão mudar essa cidade, irmãos. Acolhimento, queridos, é tudo. João Batista, ele sabia quem que ele era. Ele sabia quem era Jesus. Você não precisa querer o lugar da outra pessoa, amém? Você não precisa querer o lugar do irmão que está aqui, ou do irmão que está ali. Você tem o seu lugar no corpo, cara. E o seu lugar ninguém pode tomar. Isso é lindo, cara, quando a gente entende isso. Então deixa eu te dizer, não ultrapasse os limites. Seja quem você foi chamado para ser e para fazer. Não queira fazer algo fora disso, queridos. Seja quem você foi chamado para ser. Você foi chamado para tocar? Seja o melhor guitarrista, seja o melhor baterista, seja o melhor tecladista, entendendo que aquele que te deu o dom é maior do que o seu dom. E aquele que te deu o dom é para que esse dom seja para edificar todo o corpo de Cristo e para que o nome dele seja glorificado. Mais nada. Então, dentro de tudo isso que eu ministrei aqui nessa manhã, eu preciso saber qual é o meu lugar, mas eu também preciso saber qual não é o meu lugar. Você talvez hoje está... E isso causa confusão, porque talvez você pense assim, eu não sou missionário. Aí você pensa assim, esse não é o meu lugar. Mas eu quero te dizer que esse é o nosso lugar. Eu e você somos missionários. Quem é um missionário? Aquele estabelecido pelo Senhor para fazer uma missão. Quem aqui, toda a casa já é convertida? Toda a sua família já é convertida? Todos. Quem aqui tem, todos os familiares já são convertidos? Então, nunca mais, irmãos, quando alguém te perguntar se você é missionário, deixa de levantar a mão, não. O problema é que a gente quer enviar pessoas, a gente quer achar que eu tenho que ir, sendo que você tem uma missão dentro da sua casa. Quem aqui é missionário, irmãos? Aleluia. Posso orar por vocês? Pai, em nome de Jesus, eu queria te pedir que a consciência de quem o Senhor é viesse sobre eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu sinto que quando eu disse aqui sobre excelência, alguns aqui se perguntaram, mas onde está essa excelência? Eu quero que o Senhor traga essa convicção sobre eles. Eu oro, Pai, para a liderança dessa casa, os líderes que o Senhor estabeleceu aqui. Eu oro pelo anjo dessa igreja. No nome de Jesus, que a visão deles seja completamente diferente da visão dessa cidade, Pai.
Em nome de Jesus, enquanto alguns veem Cataguases como um lugar que não cresce, que não produz, onde a igreja do Senhor Jesus está parado, que essa casa aqui veja Cataguases como lugar de avivamento, Senhor. No nome de Jesus, eu peço, Pai, que tudo aquilo que nós temos experimentado, que seja experimentado por essa casa, por essa igreja, por essas pessoas, Pai, pelo Teu corpo que se faz aqui presente. No nome de Jesus, eu quero te pedir, começa a gerar aqui nesse lugar uma fome, uma sede pela Tua presença. Começa a gerar aqui nesse lugar pessoas insaciáveis da Tua presença, pessoas que vão buscar a Tua glória, Pai, pessoas que vão se derramar na Tua presença. Pai, eu te peço que no nome de Jesus, essa igreja seja conhecida como a igreja que mais ama nesse lugar. As pessoas, ao adentrarem aqui nesse lugar, elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo e não mais pensem em sair daqui, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nós dissemos aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que não haja competição, arranca de nós todo esse espírito de competição, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a saber quem nós somos, ensina-nos a entender o nosso propósito, Pai, nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, eu ministro, Pai, prosperidade do Senhor sobre essa casa, assim como sejam prósperas as suas almas, Pai. Em nome de Jesus, isso não tem nada a ver, Senhor, que nós não nos limitemos apenas ao âmbito das finanças, mas que em tudo eles sejam prósperos, Pai, emocionalmente, sentimentalmente. Ó Deus, que haja famílias prósperas aqui, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que essa igreja tenha uma visão missionária. Deus, que eles possam enviar, que eles possam exercer missões dentro das suas casas, nos seus lares, na sua família. Pai, no nome de Jesus, se existem famílias aqui que têm passado por alguma situação, Pai, que o Senhor venha intervir agora, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro para que um óleo de alegria venha aqui nessa manhã, Papai. Deus, eu oro para que um óleo de alegria venha aqui nessa manhã, Jesus. Papai, deixa eu te pedir, não nos deixa tornar a sua glória algo comum, Papai. Não nos deixa tornar a sua glória algo comum. A tua glória não é comum, Jesus. A tua glória não é comum. Eu quero que haja em nós o mesmo espírito que houve em Davi, quando Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja alegria no nosso coração, que haja propósito no nosso coração. Arranca de nós todo e qualquer sofisma, toda e qualquer religiosidade que exista, porque ao pisarmos aqui, nós iremos entender, nós estamos aqui em comunhão com os nossos irmãos, para amar o nosso papai, Jesus.